Capítulo 341 Dimensão Alternativa, Pílula Espiritual de Grau Imperador 2. Logo eles chegaram ao cômodo mais fundo da sala. Na parte mais profunda havia uma sala de refino de pílulas. No centro, havia um enorme forno de pílulas, com fileiras de prateleiras de madeira em ambos os lados. Havia alguns frascos de pílulas nas prateleiras, além de alguns tesouros naturais. No entanto, aqueles tesouros já haviam perdido sua energia espiritual. Afinal, já fazia muito tempo, e ele não sabia se ainda havia comprimidos intactos no frasco. Ao ver a sala de alquimia, os olhos de Siting-Shui brilharam e ela disse suavemente: "Esta é a sala de alquimia. Li em um livro que, além de produzir medicina genética, também existe alquimia. Mas dizem que a dificuldade da alquimia é maior do que a de produzir medicina genética, então pouquíssimas raças escolhem esse método. Deve haver pílulas nesta prateleira de madeira. Talvez haja algumas adequadas para nós. Vamos procurá-las." Ao ouvir isso, os olhos de Rebeca brilharam e ela revelou uma expressão animada. Luan também olhou curiosamente para o frasco de elixir. Os três pegaram frascos de comprimidos. Eles nem precisavam abrir a pílula. No momento em que a pegassem, a informação sobre a terra de origem seria transmitida. Pílula inútil, pílula inútil, pílula inútil, pílula desgrenhada. Os comprimidos que Luan pegou eram todos inúteis. Claramente, eram todos inúteis. Neste momento, Rebeca gritou em choque: "Sim! Venha logo ver. Este frasco de comprimidos é útil." Luan e Siting-Shui olharam e viram Rebeca segurando uma garrafa de porcelana branca. Seu rosto estava repleto de um sorriso surpreso. Luan e Siting-Shui se aproximaram. Siting-Shui recebeu a garrafa de porcelana de Rebeca. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e uma expressão de agradável surpresa surgiu em seus olhos. Luan olhou para Siting-Shui com curiosidade. Parecia que aquele elixir não era comum, já que conseguia fazer Siting-Shui demonstrar uma alegria tão evidente. Siting-Shui entregou a garrafa de porcelana para Luan. Luan pegou a garrafa de porcelana e as informações sobre a terra de origem entraram em sua mente. Pílula do Espírito Celestial, pílula de grau imperador. Após o consumo, pode aumentar permanentemente a afinidade com o poder espiritual, bem como a velocidade com que o poder espiritual é absorvido e a eficiência com que é usado. Só pode ser usada uma vez na vida. Os olhos de Luan se arregalaram. Uma pílula de nível imperador. Aumentar a velocidade de absorção e a eficiência do poder espiritual já era considerado um aumento do talento de cultivo. Não é de se admirar que os dois estivessem tão felizes. Luan ficou um pouco decepcionado. Para outros, este elixir era muito poderoso, mas para Luan, não era muito útil. Afinal, sua velocidade de absorção de energia espiritual já era extremamente rápida. Mesmo se ele usasse a pílula do Espírito Celestial, ele provavelmente não conseguiria melhorar muito. Siting-Shui franziu os lábios vermelhos, olhou para a garrafa de porcelana e disse: "Vamos ver quantos comprimidos tem aí dentro." Luan ficou atordoado e recobrou a consciência. Se havia poucos elixires, ele teria que descobrir como distribuí-los. Luan abriu a tampa do frasco de porcelana e uma fragrância forte exalou. Luan não sentiu nada, mas Siting-Shui e Rebeca, que estavam ao lado, sentiram que a velocidade de circulação de sua energia espiritual havia aumentado bastante. Ambos ficaram chocados. Ele teve uma sensação incrível só de sentir o cheiro. E se ele comesse? Um olhar de desejo apareceu em seus olhos. Luan despejou o elixir e descobriu que havia 5 no total. O elixir espiritual celestial era branco como a neve, do tamanho de uma unha, mas continha uma luz espiritual branca. Um total de 5 comprimidos. Ótimo! Nós 3 podemos usar agora. Eu estava preocupada em não ter comprimidos suficientes. Rebeca riu. O olhar de Siting-Shui cintilou, então ela disse: "Rebeca, foi você quem encontrou esses comprimidos, então eu quero 2. Um para mim e um para minha irmã." Rebeca ficou atordoada por um momento, mas então sorriu e disse:
Nós três viemos aqui juntos, então é claro que encontramos juntos. Então, pegue 2. Ah, certo, Yuan, você vai dar para a irmã King também. Você pode pegar 2 também, eu só preciso de 1. Afinal, uma pessoa só pode usar 1. Si Tingshui balançou a cabeça e disse. Mesmo assim, o preço da pílula espiritual celestial é extremamente alto. Vou compensá-lo com outras coisas. Rebeca ficou atordoada e balançou a cabeça. Não precisa. A irmã Tingio sempre foi boa para mim. Esta pílula deve fazer efeito nela. Claro, não serei mesquinha. Luion olhou para Rebeca e disse com um sorriso, então vou levar 2. Sim, Rebeca assentiu. Luion ficou com as 2 pílulas espirituais celestiais. Das 3 pílulas espirituais celestiais restantes, Rebeca pegou uma para si e passou as 2 restantes para Si Tingshui. Si Tingshui assentiu e pegou. Luion riu. Ah, certo. Rebeca, eu tenho um armamento de 3º nível do Rei Geno que você pode usar. Precisa dele. O valor desta pílula espiritual celestial era altíssimo. Luion queria mesmo comprar uma para Li King, mas se sentiria mal se atirasse assim tão facilmente. Afinal, mesmo que os 3 tivessem encontrado a pílula espiritual celestial juntos, deveriam tê-la dividido igualmente. Luion e Si Tingshui pegaram 2, enquanto Rebeca pegou uma. Ele ainda tinha que dar a ela a compensação que ela merecia. Luion até sentiu que havia dado muito pouco. Uma arma gênio de nível 3 era boa, mas ainda era uma questão de com que ela seria comparada. Uma pílula que pudesse aumentar permanentemente o talento de alguém era muito mais valiosa do que um armamento gênio. Luion só podia dar um pouco por enquanto e fazer outras compensações no futuro. Ao ouvir as palavras de Luion, Si Tingshui e Rebeca ficaram surpresos. Olharam para Luion com surpresa. Rebeca disse surpresa, um equipamento de nível rei de 3º nível. Yuan, você realmente tem algo tão bom. Capítulo 342 Dimensão Alternativa, Pílula Espiritual de Grau Imperador 3. Luion sorriu e pegou um manto e um cajado. Acontece que era a ferramenta perfeita para aumentar o poder das técnicas de combate do elemento fogo. Nas ruínas, Luion obteve muitas armas gênio de 3ª classe, classe rei. Rebeca olhou para o armamento gênio e seus olhos pareciam ansiosos. Não era que a família deles não pudesse pagar. O Imperador Demônio Branco de Batalha era um imperador de batalha, afinal, e tinha muitos cristais espirituais. No entanto, ter condições financeiras e ser adequado para isso eram 2 conceitos diferentes. Uma arma de rei de nível 3 era o limite de uma arma gênio de nível 3. Era rara e, se fosse colocada em leilão, muitas pessoas voltariam por ela. Rebeca cerrou os dentes, pegou o manto e o cajado. Olhou para Luion e sorriu graciosamente. Então não farei cerimônia. Sim. Si Tingshui também olhava para o manto e o cajado com inveja. Vendo isso, Luion sorriu e disse. Tenho um cajado aqui que pode aumentar o poder das habilidades de combate dos elementais de gelo. Antes que Luion pudesse dizer qualquer coisa, Si Tingshui disse, eu compro. Luion sorriu, você tem créditos. Você está usando créditos para comprar. O rosto de Si Tingshui endureceu e seus lábios vermelhos se moveram. Cristais espirituais não servem. Estou planejando usar os créditos para comprar um gene transcendente. Era raro para Luion ver Si Tingshui em um estado tão lamentável. Ele achou bastante interessante. Ele pensou sobre isso e percebeu que estava ganhando cerca de 600 mil a 700 mil créditos por mês. Agora que seus créditos acadêmicos estavam próximos de 3 milhões, parecia que ele não estava particularmente carente de créditos acadêmicos naquele momento. Cristais espirituais servirão. Arma Geno classe Rei, 10 milhões. Si Tingshui não negociou e assentiu. Faremos a troca depois que deixarmos a terra de origem. Em caso de acidente, podemos morrer aqui. Afinal, o que estamos fazendo é muito perigoso. Ao ouvir isso, Rebeca congelou e rapidamente devolveu o cajado e o manto que acabara de receber. Yuan, você pode me dar depois que sairmos. Luion revirou os olhos e ficou sem palavras.
Porém, como os dois já tinham dito isso, ele não disse mais nada. Após a conclusão da transação, os três continuaram a procurar os comprimidos. Infelizmente, não encontraram nenhum outro que tivessem. Afinal, somente um elixir de nível imperador poderia sobreviver por um longo período de tempo e ainda ser valioso. Provavelmente só havia um frasco de uma pílula tão preciosa aqui. Depois de terminarem de procurar seus quartos, Siting-Shu e Rebecca mal podiam esperar para usar a pílula espiritual celestial para aumentar seus talentos. Lu Yuan não sentiu nada de especial. Os três encontraram uma sala vazia e usaram a pílula espiritual celestial. Lu Yuan sentou-se de pernas cruzadas em seu quarto. Depois de tomar o elixir do espírito celestial, imediatamente sentiu seu corpo aquecer e sua força espiritual se tornou um pouco mais ativa, mas depois desapareceu. Para Lu Yuan, era de pouca utilidade. Lu Yuan esperava por isso e não ficou surpreso. Depois que ele saiu da sala, os outros dois ainda estavam lá. Depois de esperar por algumas horas, Siting-Shu e Rebecca finalmente saíram de seus quartos. Rebecca estava toda sorrisos, e até Siting-Shu estava sorrindo fracamente. Era óbvio que a pílula do espírito celestial era muito útil para eles. Tudo bem, vamos encontrar aquela Clara. Lu Yuan disse com um sorriso. Siting-Shu e Rebecca assentiram. Nesse momento, Siting-Shu parou de repente e pegou seu cristal de comunicação. Ela olhou para a mensagem no cristal de comunicação. Seu rosto ficou frio e um arrepio percorreu seu corpo. O que houve? Lu Yuan ficou perplexo. O que houve? Há dois gêmeos Cobalt que montaram uma arena do lado de fora dos portões da cidade do Bordo Vermelho. Eles estão falando bobagens e dizendo que ninguém na cidade do Bordo Vermelho pode lutar contra eles, disse Siting-Shu, indiferente. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e sorriu. Tão durão? Vou voltar e dar uma olhada. 1. Capítulo 343 Perigo mortal num osso de sangue do planeta, mundo real. Em um enorme castelo negro, uma luz branca brilhou e o corpo de Eiming apareceu. Ainda havia medo em seus olhos enquanto ele se encostava na cama e ofegava pesadamente. Depois de acalmar sua respiração, seus olhos piscaram e seu rosto ficou feroz. Droga! Quem era aquele humano? Homens! A porta se abriu e um homem com cabeça de cachorro entrou. Ele se curvou e disse: Meu senhor. Ele olhou para o servo com cabeça de cachorro e disse: Peça ao Sir Banas para vir aqui. Sim. Logo, um homem com cabeça de cachorro entrou e fez uma reverência. Senhor Eiming, como está indo a investigação sobre os gêmeos humanos? Senhor Eiming, estou quase terminando a investigação. Deixe-me ver. Banas pegou um dispositivo preto e o entregou ao Nether negro. Black Nether ligou o dispositivo e projetou na tela. Uma a uma, pessoas com fotos passaram por ali. Logo, seus olhos estavam fixos em uma página de informações. Nele havia uma foto de Lu Yuan e algumas informações gerais sobre ele, incluindo sua classificação na lista de poder de combate e suas contribuições para as Montanhas Infinitas. Menos de um ano depois de despertar, sua força já havia atingido tal nível. Esse desgraçado deve ter tido uma grande oportunidade. Esse sujeito detestável. Embora a informação estivesse apenas na superfície, ela ainda era detalhada. Eiming olhou para as informações de Lu Yuan e seus olhos brilharam. Ele estava um pouco frio. Menos de um ano depois de despertar, a força dele já havia atingido esse nível. Esse desgraçado deve ter tido uma grande oportunidade. Esse sujeito detestável. Ele não faz o teste de força de combate há 3 meses, o que significa que sua força melhorou muito em 3 meses. Ao ver a expressão fria e feia de Eiming, Banas ficou confuso. Senhor Eiming, há algum problema com este humano? Eiming voltou a si e se virou para Banas. As informações sobre este humano não estão completas. Seu poder de combate é provavelmente comparável ao de um supremo de batalha com Gene King. O que? Ao ouvir isso, os olhos de Banas se arregalaram em choque. Como coletor de dados, Banas naturalmente conhecia as informações de todos. Ele ficou perplexo quando ouviu o que Eiming disse.
Senhor Eimingo, seu cultivo está apenas no terceiro estágio. Ele realmente consegue fazer isso? Ele pode lutar uma batalha suprema com Gene Rei? Você está duvidando de mim? Black Nether olhou friamente para Banas. Não ouso. Banas ficou chocado e rapidamente abaixou a cabeça. Eimingo olhou para a foto de Luan com uma expressão fria. Ele é tão forte, mesmo tendo sido despertado há menos de um ano. Seu potencial é muito forte, e ele até tem as qualificações para entrar no ranking de prodígios. Se esse humano já é tão forte, ele definitivamente será uma grande ameaça às nossas vidas Kobold no futuro. Teremos que prestar mais atenção a esse humano. Banas pensou por um momento e disse: Milord, se puder oferecer um preço, podemos pedir ajuda a alguém do ranking dos prodígios. Isso está de acordo com as regras tácitas. Esse é um caminho. Eimingo ponderou por um momento, depois olhou para Banas e disse: Você pode descer primeiro e avisar os outros para prestarem mais atenção neste humano. O plano de pesca para o terceiro escalão foi cancelado. E quanto à quarta patente? Quarta patente. Se esse humano ousar vir, você acha que teremos medo dele? Eimingo zombou. Então, ele pensou em algo e estreitou os olhos, revelando um sorriso sinistro. Como o Império do Bordo Vermelho ainda tem um gênio tão escondido, é provável que não haja outros gênios. Vamos enviar alguém para testar suas cartas escondidas. Já que você quer nos expulsar da terra de origem, que a competição de gênios comece mais cedo. Sim. Banas foi embora. Na sala, o Nether Negro refletiu por um momento. Então, pegou seu comunicador e fez uma ligação. Logo, uma imagem virtual apareceu no comunicador. Era um homem com cabeça de cão e corpo forte. Pai Amy falou e informou ao homem com cabeça de cachorro as informações de Luan. Cidade do Bordo Vermelho. Havia um palco feito de pedra. Uma batalha estava acontecendo no ringue. De um lado havia um homem com cabeça de cachorro e pelo preto e branco. Ele segurava duas espadas longas nas mãos e seu corpo era extremamente ágil. Uma luz extremamente afiada brilhava nas espadas longas. O oponente do homem com cabeça de cachorro era um jovem humano. O jovem humano segurava uma longa lança na mão. Sua expressão era solene e todo o seu corpo circulava uma luz dourada. Ao redor dos dois homens com cabeça de cão, havia muitos guerreiros genéticos humanos observando. Havia fortes e fracos, velhos e jovens. Todos assistiam à competição nervosamente. Do outro lado do homem cabeça de cão, havia outros 3 homens cabeça de cão. Um dos homens com cabeça de cão de pelo vermelho parecia muito jovem. Ele olhou para os humanos ao seu redor com arrogância e desdém nos olhos. Ao lado do homem com cabeça de cachorro estavam 2 homens mais velhos com cabeça de cachorro. As 2 pessoas com cabeça de cachorro estavam com as mãos atrás das costas e um sorriso no rosto. Suas auras eram insondáveis e extremamente aterrorizantes. Um dos kobolds mais velhos com pelo branco riu e disse: O Pop vai ganhar. O outro homem de pelo marrom, com cabeça de cão, riu baixinho. Isso está dentro das expectativas. Embora Pop seja apenas um general de batalha, ele ainda tem o gene de rei. Ele pode ser classificado entre os 3 melhores jovens generais de batalha da nossa tribo de ossos de sangue. Este humano claramente tem apenas o gene de suzerano gravado nele, e não pode ser comparado a Pop. Enquanto os dois conversavam, um sorriso sinistro brilhou nos olhos de Pop. No momento seguinte, uma luz verde brilhou em seus olhos, e uma rajada de vento surgiu atrás de sua espada longa. Capítulo 344 Perigo Mortal 2 No momento seguinte, sua longa espada desapareceu de onde estava e instantaneamente se transformou em 2 tempestades, avançando em direção ao jovem humano. A tempestade aterrorizante continha finas lâminas de espada, e o ar emitia um zumbido ensurdecedor. A expressão do jovem humano mudou e suas pupilas se contraíram. Olhando para Pop, que sorria selvagemente, seu rosto assumiu uma expressão malévola.
Ele agarrou a lança com as duas mãos e, com um rugido furioso, uma luz dourada irrompeu de todo o seu corpo enquanto a luz da lança disparava em direção às duas tempestades. Bum! Com um estrondo estrondoso, as duas tempestades instantaneamente afogaram o brilho da lança e devoraram a juventude humana. As tempestades foram instantaneamente tingidas de vermelho. Todos os guerreiros genéticos humanos que assistiam à batalha tiveram uma mudança drástica em suas expressões e exclamaram em choque. Naquele momento, uma poderosa pressão espiritual se instalou, e a tempestade se dissipou instantaneamente, revelando um jovem humano coberto de sangue. Pop, que estava rindo horrivelmente, franziu a testa e fez beicinho. TSK, que chato. Não consigo nem matá-los. Um homem humano com um rosto severo apareceu no ringue. Ele olhou friamente para Pop, que sorria horrivelmente. Pop soltou um gemido abafado e deu um pequeno passo para trás. Nesse momento, o homem com cabeça de cachorro e pelo branco apareceu no ringue e ficou em frente ao homem humano. O homem com cabeça de cachorro tinha um sorriso calmo no rosto. Dukan, o quê? Você é apenas um imperador combatente. Quer mesmo atacar um júnior? Que vergonha! Dukan olhou friamente para o homem com cabeça de cachorro de pelo branco, e um olhar assassino apareceu em seu rosto quando ele disse: muito bem, pessoal. Ele acenou com a mão, e dois guerreiros genéticos humanos subiram no ringue e carregaram o jovem para baixo. Ao mesmo tempo, um guerreiro genético curador o curava. O homem de cabelos brancos e cabeça de cachorro olhou para o jovem que se afastava e não o impediu. Sorriu e tocou a barba. Essa é a única pessoa que você pode trazer de bordo. Era um pouco mais fraca. Como você vai competir conosco pela estrela da veia de gelo? Por que você não a dá para nós para que a próxima geração não morra toda? O rosto de Dukan ficou frio e ele disse indiferentemente: vocês não precisam se preocupar com isso. Preocupem-se apenas com vocês mesmos. O homem de cabelos brancos e cabeça de cachorro apenas sorriu. Mais alguém? Perguntou ele. Nosso povo ainda não se cansou. Quando Popo ouviu isso, ele também sorriu e repetiu: é isso mesmo, esse de agora estava muito fraco. Não foi nada satisfatório. Seu império do bordo vermelho só tem esse lugar. Ele passou o olhar pela multidão e revelou um sorriso sinistro. Neste momento, uma voz fria soou: eu vou lutar com você. Dukan se virou e viu Sitinche, Luan e Rebecca parados abaixo da arena. A pessoa que acabou de falar foi Sitinche. Neste momento, a expressão de Sitinche era fria como gelo enquanto ela olhava silenciosamente para o homem com cabeça de cachorro na arena. Os três tinham acabado de chegar quando ouviram o guerreiro Cobalt menosprezando o Império Rei de Maple. Como princesa do Império, o Império Rei de Maple era como seu lar, e ela tinha um senso de pertencimento maior do que os outros cidadãos do Império Rei de Maple. Ao ouvir que alguém ousou difamar o Império do Bordo Vermelho, ela ficou naturalmente infeliz. Os olhos de Dukan brilharam. Ele sabia naturalmente que Sitinche era muito forte. A princípio, ele não sabia onde encontrar um especialista poderoso de terceiro nível para lutar contra Pop. Agora, não precisava mais se preocupar. Ele riu. Vocês não queriam continuar lutando? Então vamos continuar. Nona princesa, deixarei o resto com você, disseram elas enquanto saíam do ringue. A expressão de Sitinche era fria enquanto ela assentiu e entrou no ringue. No palco, Pop avaliava Sitinche e revelava um sorriso sinistro. Ele leu sobre Sitinche e nas informações sobre gênios humanos. Ele tinha ouvido dizer que Sitinche era muito forte, mas Pop era muito confiante em si mesmo. Se fosse para falar de força, então ele era definitivamente mais forte. Então vamos começar. Deixe-me ver o quanto você é melhor do que aquele humanos de agora. Sitinche não disse nada. Uma névoa gelada circulou por seu corpo e se espalhou rapidamente. Pop percebeu a estranheza daquela névoa de gelo e riu horrorosamente. Usando névoa de gelo na minha frente. Um poderoso furacão circulava ao redor de suas espadas. Enquanto o furacão assobiava, toda a névoa de gelo era soprada para longe de seu corpo.
Ao ver isso, Siting-Shui franziu a testa ligeiramente. Lanças de gelo se condensaram e lançaram um ataque. Pop desviou da lança de gelo enquanto se aproximava de Siting-Shui. A batalha começou. Abaixo, Rebecca olhou para a arena com uma expressão preocupada e disse: "A Yuan, Xiao Shui está bem." Lu Yun olhou para a batalha no ringue e sorriu. "Sem problemas. Apenas confie nela." Rebecca assentiu. Não eram só os dois. Os outros também olhavam para o anel com preocupação. Na arena, Siting-Shui condensou um escudo de cristal de gelo ao redor de seu corpo para bloquear a tempestade de Ki da espada. Pop estava se aproximando cada vez mais de Siting-Shui. No entanto, a névoa de gelo ao redor circulava. Embora Pop pudesse usar a tempestade para dispersar a névoa de gelo, sua velocidade ainda estava reduzida. Além da densidade crescente da névoa de gelo, a visão de Pop ficou um pouco turva e sua percepção enfraquecida. Pop era um guerreiro genético de tipo ofensivo, então sua percepção não era tão forte. Se sua percepção estivesse enfraquecida, seria ainda mais difícil para ele capturar Siting-Shui. Na névoa de gelo, a percepção de Siting-Shui não foi enfraquecida em nada. Mesmo sem usar os olhos, ela conseguia sentir facilmente a localização de Pop e disparava lanças de gelo contra ele. Pop só conseguiu bloquear os ataques de Siting-Shui aos poucos e então correr em direção à posição onde a lança de gelo de Siting-Shui foi disparada. Entretanto, Siting-Shui continuou a se mover, e Pop errou todas as vezes. Ele não conseguiu evitar soltar um rugido furioso. Maldito humano! Se você tem a habilidade, não se esconda. Apareça. Lu Yuan não conseguiu evitar o riso. Rebecca olhou confusa para Lu Yuan. "A Yuan, do que você está rindo?" A percepção dos dois era mais forte que a de Pop, então eles conseguiam sentir naturalmente a situação na névoa de gelo. Rebecca não sabia do que Lu Yuan estava rindo. Lu Yuan sorriu e disse: "Olhem a expressão nervosa e exasperada daquele homem com cabeça de cachorro. Ele não parece um cachorro sendo arrastado." Rebecca ficou atordoada por um momento, mas depois não conseguiu evitar rir. "PFFT, Yuan, você é tão mau." Não era só Rebecca. Alguns dos guerreiros genéticos mais fortes, com sentidos mais aguçados, também conseguiam sentir a situação. Todos não conseguiram evitar o riso. Anteriormente, esse Pop era muito arrogante e havia derrotado vários jovens talentosos que subiram no ringue. Muitas pessoas estavam guardando o ressentimento. Agora que viam Pop em tão lamentável estado, eles naturalmente começaram a zombar dele. Nesse momento, Lu Yuan sentiu um olhar frio. Ele se virou e viu um guerreiro kobold de pelo vermelho olhando para ele com olhos frios e intenção assassina. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e sorriu para o homem com cabeça de cão. Do outro lado, os dois homens mais velhos com cabeça de cachorro também olhavam para o ringue. Não estavam muito satisfeitos com a performance do Pop e franziam a testa. Entretanto, sua atenção foi rapidamente atraída por Lu Yuan. O homem com cabeça de cachorro de pelo branco olhou para Lu Yuan e disse indiferentemente: "Ele é o Lu Yuan que Sua Alteza o Neter Negro mencionou, certo?" O homem de pelo marrom e cabeça de cachorro também olhou para Lu Yuan e disse: "É difícil de acreditar. Esse humano é realmente tão forte. Ouvi dizer que a velocidade dele já ultrapassou a velocidade do som. Ele é apenas um general de batalha, certo?" O homem com cabeça de cachorro de pelo branco balançou a cabeça levemente. "Para ser sincero, eu também não acredito." No entanto, foi Sua Alteza Darkneter quem disse isso. Não há necessidade de Sua Alteza Eming mentir para nós. O homem de pelo marrom e cabeça de cachorro olhou para o homem de pelo vermelho e cabeça de cachorro e disse com um sorriso: "Alteza Fiba, por favor, espere um momento. Vou ter que incomodá-lo para testar as habilidades daquele humano." Fiba desviou o olhar de Lu Yuan e disse indiferentemente: "Eming está apenas neste nível. Ele realmente informou meu pai e me pediu para tomar providências. Testarei a força dele mais tarde." As duas pessoas com cabeça de cachorro riram. Embora Fiba também fosse um general de batalha, ele já havia alcançado o grande círculo do estágio geral.
Ele nasceu um suzerano, e seu primeiro gene transcendente já era um suzerano. Seu segundo também era um suzerano, mas seu terceiro e quarto genes já eram rei. Ele tinha 2 genes de rei e 2 genes de lorde. Com seu equipamento de gene de rei, ele era muito mais forte que um Nether negro. Embora o humano chamado Lu Yuan pudesse ser muito forte, eles não achavam que ele seria páreo para o príncipe Fiba. Capítulo 345 Não aguento uma surra 1. Enquanto os poucos conversavam, o equilíbrio da batalha no ringue já estava começando a pender. Para ser justo, as habilidades de Po não eram fracas. Como uma guerreira de ataque, Se Tingshui correria um certo perigo se Po tivesse permissão para se aproximar dela. Infelizmente, Po não conseguiu nem chegar perto de Se Tingshui. Além disso, com o passar do tempo, embora ele conseguisse dispersar a névoa de gelo, o ar frio e aterrorizante ainda entrava gradualmente em seu corpo. Pop também podia sentir seu corpo descendo, e sua respiração trazia consigo traços de névoa gelada. Sua expressão era extremamente desagradável. Ele rugiu e todo o poder espiritual em seu corpo surgiu. Um furacão violento girou em torno de suas 2 espadas. Ele sabia que se não arriscasse sua vida agora, não teria nem a chance de fazer isso no futuro. Ele usou a aura da espada da tempestade sem se importar com mais nada. O violento furacão dissipou temporariamente a névoa de gelo, e Pop finalmente viu a posição de Se Tingshui. Seus olhos estavam vermelhos enquanto ele rugia e investia contra Se Tingshui. Entretanto, Se Tingshui não demonstrou nenhuma expressão enquanto agitava seu cajado. À sua frente, pingentes afiados se condensavam. Centenas deles flutuavam no ar como estrelas feitas de cristais de gelo, brilhando sob o sol. Se Tingshui acenou com seu cajado, e os densos pingentes de gelo se transformaram em luzes fluídas e dispararam em direção ao estouro. A corrente de pingentes de gelo trouxe consigo um ar extremamente frio e uma força aterrorizante, fazendo com que a expressão de Pop mudasse drasticamente. Havia um furacão circulando ao redor de seu corpo. Rajadas de vento condensavam-se na superfície, formando um escudo que o envolvia. Os pingentes de gelo perfuraram o para-brisa um após o outro, densamente compactados e sem fim. Não demorou muito para que o para-brisa se desfizesse, e os pingentes restantes continuaram a disparar em direção ao estouro. A expressão do Pop era extremamente desagradável. Ele brandiu suas 2 espadas, querendo bloquear os pingentes de gelo. Ding ding ding. Ouviu-se o som de metal se chocando, e vários pingentes de gelo foram bloqueados pelas 2 espadas. Ainda havia uma porção de pingentes de gelo que atingiram o corpo de Pop, perfurando sua armadura e penetrando em seu corpo. Sangue fresco continuou a fluir do corpo de Pop, tingindo seu pelo de vermelho. Entretanto, as 2 espadas de Pop protegeram suas partes vitais e, embora ele tenha sofrido alguns ferimentos, eles não foram fatais. No entanto, só porque seus ferimentos não foram fatais não significa que ele estava bem. O ar frio dos pingentes de gelo invadiu o corpo de Pop, e ele sentiu como se seu corpo estivesse prestes a congelar. Ele até sentia a velocidade do seu fluxo sanguíneo diminuindo. Não demoraria muito para que todo o seu corpo congelasse. Pop continuou exalando o ar frio, e seus olhos estavam cheios de malevolência. Com o rugido furioso, ele aproveitou a energia restante e avançou em direção a Se Tingshui. Se Tingshui olhou friamente para Pop. Com um aceno de seu cajado, 3 lanças de gelo se formaram e dispararam em sua direção. As pupilas de Pop se contraíram. Ele queria se esquivar, mas percebeu que sua velocidade havia sido bastante reduzida. Ele não conseguia nem se esquivar. Nesse momento, o homem com cabeça de cachorro e pelo branco apareceu na frente do papai. As 3 lanças de gelo pararam na frente do homem com cabeça de cachorro de pelo branco, depois derreteram na água e caíram no chão. Nesse momento, Dukan também entrou na arena. Ele parou na frente de Se Tingshui e olhou indiferente para o homem de pelo branco com cabeça de cachorro. O homem com cabeça de cachorro de pelo branco olhou para Dukan e depois para Se Tingshui. Então, sorriu e disse: "Nós, o povo com cabeça de cachorro, perdemos esta rodada."
Sua mão pressionou o corpo congelado de Pop, e o ar frio do corpo de Pop rapidamente se espalhou, transformando-se em vapor de água que evaporou. O corpo de Pop então recuperou sua capacidade de se mover. A expressão do Pop era feia. Ele olhou friamente para Sitingshu e disse: "Vou me lembrar disso. Espero que você não me encontre na estrela e se vem." Ele se virou e caminhou pelo ringue. Duncan zombou e olhou para o homem de pelo branco e cabeça de cachorro. "Você ainda quer continuar?" O homem com cabeça de cachorro de pelo branco sorriu. "Claro. Acontece que o príncipe Fiba, da nossa tribo dos ossos de sangue, também quer lhe pedir um conselho." Assim que ele terminou de falar, uma chama surgiu ao lado do homem de pelo branco com cabeça de cachorro. No momento seguinte, Fiba saiu da chama. Ele olhou para Sitingshu com indiferença, seus olhos cheios de provocação. Sitingshu franziu a testa levemente enquanto olhava para o ginseng. Na lista de caça, estava o nome de Fiba. Sitingshu naturalmente sabia que esse sujeito não era fraco. Ele era considerado o gênio guerreiro mais forte entre o povo com cabeça de cachorro. Nem ela estava 100% confiante de que conseguiria derrotá-lo. Nesse momento, Lu Yuan entrou no ringue. Ele olhou para Sitingshu e disse com um sorriso: "Você deve ter consumido muita energia, não é? Vou fazer isso." Sitingshu olhou para Lu Yuan e então assentiu levemente. Sim. Duncan já havia comparecido ao jantar do dia da colheita e, naturalmente, já havia visto Lu Yuan antes. Ele também sabia do potencial de Lu Yuan e de suas conexões com Sugar Mommies. Ele deu um sorriso amigável para Lu Yuan. "Nesse caso, Lu Yuan, vá você." Sitingshu se virou e saiu da arena, caminhando para ao lado de Rebecca. "Xiaoshui, você está bem?" Rebecca olhou para Sitingshu. "Não." Sitingshu balançou a cabeça. "É que eu consumi um pouco demais." Rebecca deu um suspiro de alívio. Ela olhou para o anel e disse com raiva: "Esses cabeças de cachorro foram longe demais. Eles realmente ousam montar uma arena do lado de fora dos portões da cidade do nosso Império do Bordo Vermelho. Isso é simplesmente um tapa na cara do nosso Império do Bordo Vermelho. Yuan com certeza vai dar uma boa lição neles." Sitingshu olhou para Rebecca e viu que ela estava cheia de confiança. Ela não estava nem um pouco preocupada se Lu Yuan venceria. Ela assentiu em concordância. Ela era igual a Rebecca.